que, de repente, só com o zelador, com um funcionário, ou seja, eu vou reduzir o meu passivo trabalhista. E aí que muitos síndicos talvez não conheçam essa moeda invisível, e essa moeda invisível ela alcança essa empresa terceirizada. O que é isso? Quando você contrata uma empresa terceira, como já está dizendo o nome, você está entregando, né, parte da sua operação para que um outro terceiro faça a operação, por exemplo, a portaria. Porém, vale muito bem ressaltar, e cabe a nós frisar e ressaltar, que a responsabilidade também é do condomínio e não só da empresa. Então, existe uma coisa chamada a subsidiariedade, acho que eu errei a palavra. Ou seja, o condomínio ele é subsidiário, ele é solidário às questões trabalhistas que acontecem com essa empresa terceira. Então, se você contrata uma empresa de portaria que é terceira, mas ela não respeita o intervalo dos funcionários, ela não deposita o fundo de garantia, ela não recolhe INSS, ela não registra os funcionários, ela não paga as horas extras de forma ordeira, numa eventual ação trabalhista, fatalmente a empresa terceira e você também vai ser citado no processo. O que significa isso? Que vocês dois, você e a empresa tomadora, irão juntos à justiça para responder o porquê que esse empregado não foi atendido com as suas condições. Então, veja que o fato de eu entregar para um terceiro não significa que eu deixe de ser o responsável, não deixe de responder às questões trabalhistas. Então, é importante a gente frisar que o passivo trabalhista ele é o descumprimento da legislação. Eu descumpri a legislação, quer queira por um motivo justo, legítimo, operacional, como a gente citou nesse exemplo, o porteiro noturno faltou, eu não pedi para ele faltar, e nem ele, ninguém teve culpa, foi uma questão que aconteceu, porém, como eu, como empresa, não estou preparado para substituir aquela mão de obra de uma forma legal, eu pego o meu funcionário e eu extrapolo o limite dele, então eu descumpro a legislação trabalhista, independente que meu motivo seja justo segundo os meus olhos. Eu descumpri a legislação trabalhista, eu estou fortalecendo a minha moeda negativa, que é essa conta bancária vermelha que chega com força e ela vai aumentando, e cada vez que eu reitero essa prática, eu vou aumentando essa conta, eu vou reforçando essa moeda, de forma que em algum momento eu brinco que essa conta chega. Né? Ela pode demorar 2, 3, 5, mas em algum momento essa conta chega, e depois a gente vai citar uma outra coisa que é muito perigosa dessa conta bancária. Porque geralmente quando o funcionário ele entra com uma ação, né, particularmente quando ele põe no pau o condomínio, e ele vai para a justiça, e ele ganha essa ação contra o condomínio, nós chamamos de precedente normativo. O que significa isso? Significa que a prática daquele condomínio com relação a horas extras, essa prática ela é prejudicada. O tribunal, o juizado, ele já avaliou a forma como você conduz a hora extra no condomínio e você foi condenado. Então, já existe um precedente, já existe uma ação a qual você já foi condenado com a sua prática. O que significa que hoje as pessoas falam em redes de forma muito rápida. E aquele outro funcionário que saiu também do condomínio, ele começa a pensar que se o colega ganhou algum dinheiro com a ação, ele também pode ganhar. E aí ele, com certeza, vai buscar um advogado para poder ali colocar suas questões. E a gente sabe que no momento que a pessoa ela vai entrar com uma ação, ela vai, quem conta um ponto, aumenta um ponto. Então, se ele sair às 7, ele vai dizer que sai às 9 sem almoço. E o condomínio fica uma questão de poder provar isso através de documentos, por mais que a reforma trabalhista trouxe alguma alteração nesse processo, o condomínio ainda tem a obrigação de apresentar os documentos e defender. Se o condomínio perde mais uma ação, a gente costuma dizer que você abriu um precedente. Geralmente, qualquer uma outra pessoa que reclamar a matéria da extra, para aquele juiz, para aquele tribunal, você já chega realmente com esse assunto de forma mais fragilizada, porque a sua prática já foi analisada. Então, veja que o desdobramento disso, em algumas situações, está sendo maior ainda. Eu já entrei em salas de audiência, e o juiz já me conhecia, eu já tinha voltado 2 ou 3 vezes ou mais com ações de condomínio, e quando eu entrei, ele olhou para mim e ele falou: é o condomínio da hora extra. Então, ele já tinha na mente dele, praticamente, um juízo feito com relação à hora extra. Por mais argumento que eu fosse apresentar,
a gente já sabia que eles seriam fragilizados por conta das ações trabalhistas anteriormente que o próprio juiz já havia avaliado. Ô, André, quando muda uma empresa, o próximo dono ele assume esses passivos trabalhistas, no caso aí do condomínio, quando muda o condomínio, o que acontece? Quem herda a dívida e em quanto tempo tem que sanar essas dívidas aí o novo condomínio? Legal. Eu não sei se entendi Síndico, muito né? bem a sua pergunta, mas vamos continuar o síndico, né? A gente trocou o Isso. síndico, então o Trocou o síndico tem um síndico. mandato de Uhum. 2 anos. É isso mesmo, síndico? Isso, síndico, é. Então, o síndico tem um mandato de 2 anos, terminou os 2 anos, ele se reelege ou a outra pessoa se reelege. Importante assim, ó, o empregado, o CPF do funcionário está ligado ao CNPJ do condomínio. Então, não significa que o fato, por exemplo, eu não poderia apresentar um argumento de que esse empregado, ele aconteceu esse passivo trabalhista na gestão do síndico tal e que agora não é mais dessa forma. O vínculo do empregado está com o condomínio, com o CNPJ. A representação, ela é momentânea, ela é temporária do síndico, porém, o passivo trabalhista não, né? Ele fica registrado ali, independentemente da troca de síndico, o passivo trabalhista é do condomínio. É mais ou menos aquele carro que você comprou, ele já foi batido, foi dado uma boa amassada nele, trocou o dono, mas a massa está lá. E quando muda realmente a empresa que administra, o que acontece? Quando muda a empresa que administra, Quando eu não entendi a muda pergunta. a administradora, é isso. Também não muda nada, Tá. não? Então, nós temos duas situações. O síndico, né, que é o representante, ele representa o condomínio, e a administradora, eu vou brincar aqui, tomara que não tenha nenhum administrador aí que não achar ruim nisso, mas o administrador, ele é um secretário, ele é um braço do síndico para auxiliar o síndico na administração do condomínio. Ele é um auxiliar. A responsabilidade, ela fica vinculada ao condomínio. Então, nenhuma dessas mudanças, por exemplo, tem alguns condomínios que contratam a empresa terceirizada de portaria. E ele percebe, de repente, que a empresa terceira não está sendo legal. Ele muda a empresa de portaria, mas o funcionário é o mesmo. Então, o funcionário continua trabalhando para o mesmo condomínio, com o CNPJ de um outro terceiro, porém o vínculo dele é com o condomínio, diretamente ou indiretamente, dependendo da situação. Então, veja que o risco, né, o passivo trabalhista, ele está sempre ligado quando existe, né, essa exigência de ser aquela pessoa, não pode ser pessoa, o bandeira não pode mandar o primo dele para trabalhar no lugar dele, tem que ser ele, a pessoa, e quando o empregador é o mesmo, no caso é o condomínio, que é o quem recebe essa força de obra para a execução do trabalho.